para a minha e para a tua vida nessa noite. Amém? Então vá gerando já expectativa, porque está vindo uma mensagem do céu para o seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Como de costume, nós queremos aqui perguntar se tem alguém que fez aniversário essa semana. Se tiver, nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém? Não? Amém. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite nós vamos ouvir a palavra com o nosso pastor Adriano. Eu já quero convidá-lo aqui. E que você fique atento, desligue o seu celular se você puder. E que tire toda a sua distração e fique atento à palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Vou perguntar de novo, vocês estão bem? Aleluia, eu gosto de ouvir você respondendo como é que você está. Amém? Aleluia. Então, amados, nós hoje estamos aqui para celebrar ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem feito coisas maravilhosas pelas nossas vidas, amém? E, como Orlando já falou, é um momento em que nós devemos dedicar a nossa atenção toda à palavra do Senhor. Eu tenho certeza que nós vamos ter um momento poderoso, onde a palavra será ministrada e o Espírito Santo de Deus, que tem total liberdade em nosso meio, Ele nos conduzirá nessa noite, tanto a mim quanto a você. Para mim, para estar ministrando, mas também para você, para que você possa receber do Espírito Santo aquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite, amém? Então eu queria nesse momento que você curvasse a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos estar orando e logo em seguida vamos para a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui dependente de Ti. Nós dependemos, sim, Senhor, da Sua presença, nós dependemos do Seu Espírito, para que a palavra seja ministrada e para que todos possam ouvir da forma como o Senhor quer ministrar nessa noite. Eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos que chegaram aqui, que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles. O Senhor já está em cada um deles e o Senhor pode tocar o coração, analisar e ver aquilo que precisa ser consertado nessa noite. E, Senhor, eu me coloco à disposição para ser guiado pelo Teu Espírito, para que eu possa ministrar. Obrigado, Senhor, pelo Senhor me conduzindo nessa noite, o Seu Espírito e a Sua unção nesse lugar. Uma unção que despedaça todo jugo, uma unção que liberta, uma unção que cura, uma unção que transforma. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor, Ele é poderoso para fazer as coisas acontecer. Nós não fazemos na força do nosso braço, mas o Espírito Santo com a Sua unção que capacita e que realiza grandes coisas. Nós cremos sim, Senhor, no Seu poder de cura, no Seu poder libertador nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Então, que maravilha você está aqui hoje, eu me alegro com a sua presença. A sua presença é maravilhosa aqui nesse lugar, mas nós nos alegramos também com a presença do Espírito Santo, amém? Eu sei que tem uma visitante aqui hoje que ela não respondeu, porque ela não pôde responder. É a nossa princesa ali, mas seja bem-vindo, né, hoje aqui nesse culto. Eu sei que ela está visitando, não sei se os pais vão querer apresentar ela, vão? Amém? Então depois da palavra a gente apresenta ela, pode ser? Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Mais uma herdeira do reino de Deus ali, amém? Aí no mundo tem a mania de dizer que os filhos são herdeiros das dívidas. Aí está a herdeira das bênçãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então quantos vieram com expectativas em Deus aqui hoje? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós cremos que há um tempo poderoso para nós. O Senhor, Ele nos chamou, o Senhor nos resgatou, nos tirou de um império de trevas e nos transportou para um reino de luz. Amém?
Nós não estamos mais nesse império de trevas, nós estamos agora num reino de luz, e que tudo nesse reino é às claras. Deus, Ele expõe através da sua palavra o seu Espírito Santo, que tem o poder de revelar para nós a vontade de Deus, né? As coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, nós não vivemos mais em mistério, porque o mistério já foi revelado, e o Espírito Santo do Senhor, Ele continua querendo nos revelar, querendo trazer instruções, clareza acerca do reino que você faz parte. Você crê que você faz parte de um reino? De um reino inabalável, de um reino que não falta nada, de um reino que todas as coisas já foram providenciadas para mim e para você. A cura está disponível, a provisão está disponível, tudo aquilo que você precisa já está disponível no reino de Deus. Mas, irmãos, essas coisas nós vamos ter que desfrutar, nós vamos ter que buscar elas pelo entendimento da palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo, amém? Você crê que o Espírito Santo é quem revela toda a verdade para nós? Amém? A verdade está escrita aqui na palavra. Mas sabe, irmãos, eu tenho visto muita gente lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não tendo a revelação da palavra. Por isso, você que está aqui nessa noite, considere a pessoa do Espírito Santo. Amém? Considere a pessoa do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, nós nos rendemos na sua presença e dependemos da sua unção, que nos guia a toda a verdade. Aleluia, glória a Deus. Porque se fosse só para ler a Bíblia, irmãos, você podia ficar na sua casa, lendo a sua Bíblia, e estava tudo certo. Mas o Senhor nos reuniu nessa noite, e a unção do Espírito Santo aqui nesse lugar é para que Ele possa revelar algo de Deus para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Zacarias, no capítulo número 4. Profeta Zacarias, capítulo de número 4. Se você trouxe uma Bíblia, me acompanhe. Eu gosto muito de falar aqui que você não deve falar ou dizer só o que você ouviu, mas que você fale também o que você leu na palavra de Deus. Amém? Lá em Zacarias, no capítulo de número 4 e no versículo de número 1, diz assim: Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu estivesse estado dormindo. Amém? O que é que o profeta está dizendo aqui? Diz que o anjo que falava com ele voltou e despertou, como se ele estivesse dormindo. Percebe que o anjo estava falando com ele? Amém? Se você for ler, aí Zacarias está tendo visões, né? E o anjo está revelando algumas visões para Zacarias. Mas aqui nesse texto, o próprio Zacarias diz que o anjo voltou, né? O anjo que falava comigo voltou e me despertou. E nessa noite, o Senhor tem uma palavra para nós, uma palavra de despertar, uma palavra de despertamento, uma palavra de acordar. Nós falamos, irmãos, o Espírito Santo, ele se faz presente em nosso meio. E nós sabemos que Jesus, ele conquistou isso para nós. Ele morreu na cruz, mas ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de nós e sobre nós. E sabe, hoje a palavra do Senhor, se eu tivesse um título para dar essa mensagem, seria o despertar para o Espírito Santo. Zacarias precisou despertar para o que o anjo estava falando. O anjo estava falando com ele, mas parece que Zacarias de repente fugiu, né? Estava em outro mundo. E o anjo chamou a atenção: ei, presta atenção aqui, olha para cá, vê o que é que eu estou falando. Sabe, irmãos, eu vejo o Espírito Santo falando com a sua igreja. Desperta, presta atenção no que eu estou falando, olha para cá, atento à voz do Espírito. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus não está calado. Amém? Hoje eu acordei com essa instrução no meu coração de que o Espírito Santo de Deus, ele não está calado. Mas só que eu lancei até uma pergunta hoje, né? O que você já ouviu do Espírito Santo hoje? Você perguntou ao Espírito Santo de Deus para onde você deveria ir hoje? O que você deveria fazer nesse lugar onde o Espírito Santo queria te levar? Eu acredito que você que está aqui, foi o Espírito Santo que trouxe você aqui.
Ele falou com você, talvez você não ouviu uma voz audível, mas algo dentro de você te despertou, te lembrou que hoje era culto. Era dia de cultuar ao Senhor, amém? E graças a Deus que você está aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te guiou aqui a esse lugar. E aí no versículo número 2, do capítulo 4 de Zacarias, o anjo diz assim: o que você vê agora? Ele perguntou, respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Ok? Então aqui o anjo do Senhor, ele despertou Zacarias para essa visão e ele diz: agora que você despertou, o que é que você vê? E aí Zacarias diz: eu vejo um candelabro. E as 7 lâmpadas, né, essas 7 lâmpadas, o candelabro, na nova aliança era uma representação do Espírito Santo. Amém? É uma representação, uma tipificação do Espírito Santo hoje em nós. E aqui fala das 7 lâmpadas, são os 7 Espíritos do Senhor. As 7 lâmpadas aqui acesa também representa hoje o Espírito Santo, a central, uma representação de Cristo. E as outras 3 de cada lado, né, ela traz realmente um equilíbrio para o nosso viver hoje, fala de um equilíbrio. Nessa aqui representa, hoje nós vemos como os dons espirituais e também como os frutos do Espírito. De cada lado do candelabro tinha 3 hastes, né? 3 pavios, 3 chamas acesas, e nós podemos ver, e aí quando você vai estudar um pouquinho, eu não vou me deter nisso aqui hoje, mas quando você vai estudar, você vai ver que em cada haste daquela tem 3 amêndoas que representa cada um dos dons e cada um dos frutos. Nós sabemos que são 9 dons do Espírito Santo e 9 frutos do Espírito, amém? Aliás, o fruto do Espírito ele se divide em 9, porque o fruto do Espírito é amor, e esse fruto do Espírito nós podemos ver ele dividido em 9, então tem um equilíbrio. Nós precisamos tanto dos dons como também precisamos do fruto do Espírito. Nós precisamos nos mover nos dons, como também precisamos frutificar no Espírito Santo, amém? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Esse versículo saltou dentro de mim, porque o anjo precisou despertar Zacarias. Ele precisou despertar, chamar a atenção dele para algo muito importante que ele ia falar. Amém? E eu oro também para que o Espírito Santo do Senhor, ele desperte a mim e a você hoje para o que ele quer falar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quantos aqui já têm o Espírito Santo? Aleluia! Sabe, irmãos, eu me alegro com isso, porque na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu creio que o Espírito Santo ele não fala só com a igreja, ele fala também com o ímpio. Porque quem é que convence o ímpio a se converter? É o Espírito Santo. É tanto que você não vê Jesus pedindo para você convencer ninguém, não é isso? Ele pede apenas para nós pregar as boas novas, anunciar o Evangelho. Mas quem convence é o Espírito Santo. É tanto que nesse texto de Zacarias, ele vai falar de novo, né, lá no versículo número 5, se não me engano, ele vai falar que a respeito de Zorobabel, que não é por força nem por violência, mas no poder do Espírito. Saiba que não é com força nem por violência que nós trazemos ninguém para Cristo. É o próprio Espírito Santo de Deus que convence. E como é que ele convence? Diga falando. Amém? Glória a Deus. Sabe como é que as pessoas, enquanto elas não conhecem o Espírito Santo, como é que elas tratam o Espírito Santo? Elas dizem assim: alguma coisa me falou. Não é assim? Você não percebe as pessoas dizendo: rapaz, não sei o que foi, mas alguma coisa me disse que era para eu vir para a igreja hoje. Ele nem sabe que foi o próprio Espírito Santo de Deus falando ao coração dele. Mas eu e você hoje, irmãos, que já temos o Espírito Santo dentro, nós precisamos entender, compreender e saber quando é que o Espírito Santo fala conosco. Porque Deus, ele colocou o seu Espírito dentro de mim e dentro de você com uma finalidade: ter uma comunicação
eficiente. Amém? Você vê que as pessoas ainda do mundo, elas dizem uma coisa, elas não sabem nem quem foi. Mas eu e você temos que ter a convicção de que foi o Espírito Santo de Deus que falou com você. Foi o Espírito Santo de Deus que testificou no seu espírito acerca de determinadas coisas que você ouve. Que você tem essa direção. Sabe, irmãos, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Mas eu tenho visto a igreja do Senhor tão dispersa, tão desatenta à voz do Espírito, que o Espírito Santo do Senhor, ela está chamando a atenção da sua igreja. Ei, presta atenção, eu estou aqui, eu quero falar com você, eu quero que você me ouça, eu quero que você me entenda, eu quero te guiar, eu quero te conduzir, eu quero trazer, revelar verdades ainda nunca ditas a você. Porque Jesus disse, eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês ainda não estão preparados ainda para ouvir. Mas quando Ele vier, o ajudador, Ele falará a vocês. Quantos creem que Ele já veio? Amém? Então veja que o Espírito Santo, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Eu gosto do salmista lá no Salmo 51. E ele diz assim, no Salmo 51, no versículo 11, ele diz assim, não me expulse da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Na antiga aliança, irmãos, o Espírito Santo, ele não vinha fazer morada, habitação dentro do ser humano. Ele vinha sobre, mas aqui o salmista tinha experimentado do Espírito Santo sobre ele, que ele pediu, não me retire da sua presença e nem retire o teu Santo Espírito de mim. E quando eu vejo hoje cristão, irmãos, alheios, sem dar a atenção devida ao Espírito Santo, isso é muito sério. Nós devemos considerar a pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo, ele está dentro de você. O Espírito Santo, ele veio habitar em vós. E ele estará com vós para sempre. Ele estará conosco para sempre. Então nós precisamos atentar, prestar bastante atenção nessa pessoa. E, irmãos, eu quero que você entenda hoje, eu quero falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele não é apenas uma força, ele não é apenas um vento, ele não é apenas uma luz, ele não é apenas um arrepio, ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia, aleluia. Ele não tem um corpo físico, por isso ele veio fazer morada dentro de mim, dentro de você. Por isso que Paulo diz que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Nós carregamos a presença de Deus através do Espírito Santo dentro de nós. Ele está conosco o tempo todo. Você vai dormir, você levanta, você vai comer, aonde você for, o Espírito Santo está em nós. Porque na antiga aliança tem gente que ainda se baseia por isso. Pensa que o Espírito Santo vem e vai. Às vezes a gente cantamos, venha sobre nós, Espírito Santo, derrama. Não, o Espírito Santo pode derramar uma unção específica, mas ele está sempre conosco. Ele não sai. E uma vez que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim e em você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí, irmãos, nós precisamos estar atentos disso. Porque aqui o salmista, ele diz, não retires de mim, ou seja, está tão bom, é tão bom a presença do Espírito Santo. Na antiga aliança, irmãos, o Espírito Santo, ele vinha sobre 3 categorias, né? Sobre os profetas, sobre os reis e sacerdotes. Mas havia uma profecia, havia uma promessa. O profeta Joel, lá no capítulo 2, profetizou, e o Senhor disse que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Oh, aleluia! E foi derramado o Espírito Santo em mim e em você. Eu gosto daquela passagem em Atos, capítulo 10, que diz que enquanto Pedro falava, caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu oro para que você saia daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor, cheio? Eu vou me encher aqui hoje? Não, a sua consciência de que Ele está aí vai te encher por completo. A consciência de que o Espírito Santo habita em você. Você não vai sair daqui hoje mais com um vazio dentro de você.
Aleluia, glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele fez grandes promessas. O próprio Jesus recebeu o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz lá em Lucas capítulo número 1, que o céu se abriu e o Espírito desceu sobre Jesus. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo, mas ele também recebeu o Espírito Santo sobre. E eu vejo muitas pessoas, muitos cristãos ainda, sem querer, sem desejar isso. Saiba, irmãos, o próprio Cristo, o Filho de Deus, ele precisou do Espírito Santo. Quanto mais eu e você, nós precisamos da pessoa, da presença do Espírito Santo, o tempo todo conosco. Amém? Em nós e sobre nós. E aí o Senhor, quando ele foi, ele disse que não nos deixaria órfão. Olha que maravilha. Ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o outro. Quem é o outro? O ajudador, o consolador, aquele que nos fortalece, aquele que nos guia, aquele que nos revela toda a verdade. Aleluia. Ele disse, eu vou enviar. Mas nessa noite, irmãos, eu pergunto, qual a atenção você tem dado ao Espírito Santo? Qual atenção você tem dado ao Espírito Santo de Deus? Porque, irmãos, a nossa consciência tem que ser tão grande da presença do Espírito Santo, que ao acordar, ao abrir os olhos, a primeira coisa que devemos fazer é perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor quer hoje de mim? Qual a direção para nosso dia? O que o Senhor quer nos conduzir? Por onde o Senhor quer nos conduzir hoje? Porque o propósito dele, irmãos, na nossa vida, primeiro é nos edificar, é trazer crescimento espiritual na nossa vida, é trazer paz ao nosso coração, trazer alegria ao nosso espírito, mas também nos conduzir, nos guiar, porque a Bíblia vai falar sobre isso. Lá em Romanos capítulo 10, versículo número 14, diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E aqui a palavra filhos aqui é huios, no grego é huios, filhos maduros. Quem aqui tem filhos? Saiba que um filho, quando ele já está mais velho e você pode falar com ele e ele entender, ele pode ser guiado por aquilo que você fala, sim ou não? Mas um pequenininho, ele ainda não é guiado por aquilo que você fala. E por isso que o apóstolo Paulo está falando que os que são guiados pelo Espírito, esses já são filhos maduros. E Deus, ele nos chama ao amadurecimento. Deus nos chama ao crescimento espiritual. Deus quer ver você crescer. Deus quer ver você avançar. Deus quer sintonizar você de uma maneira tão eficiente com Ele, que quando Ele falar, você vai entender o que Ele está falando. Aleluia, aleluia. Eu orando ao Senhor, perguntei, Pai, qual é a maior dificuldade dos teus filhos? E Ele disse, a maior dificuldade dos meus filhos, primeiro, é me ouvir. Segundo, é entender o que eu estou falando. E terceiro, obedecer ao meu comando. 3 coisas o Senhor falou. Primeiro é ouvir a Deus. Segundo, entender o que Ele está falando. E terceiro, obedecer. Agora eu pergunto, será que Deus tem algum problema com a comunicação? Deus é um bom comunicador. E onde está o problema? Diga, no receptor. Amém? Porque Deus fala, Ele enviou o seu Espírito para que Ele viesse habitar em nós e falar com nós. Mas nós temos uma alma e nós temos uma carne. E essa alma e essa carne, ela fala também. Eu tenho certeza que ao acordar, geralmente primeiro você ouve a sua alma, os seus sentimentos falando mais alto, as suas emoções falando mais alto, a nossa carne falando mais alto, pedindo para ir comer, pedindo alguma coisa, mas o Espírito Santo, ele não está calado. O Espírito Santo do Senhor não está calado. E por isso nessa noite ele diz, ei, desperta,
Acorda, presta atenção no que eu estou falando, presta atenção no que eu estou dizendo, porque sabe, irmãos, Deus não quer ver você andando ansioso, Deus não quer ver você andar preocupado com coisa alguma, e para que você não ande preocupado, ansioso com alguma coisa, você precisa ouvir, entender e obedecer à voz do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. É quando você ouve essa voz, é quando você entende o que Ele está falando. Aí não importa a tempestade, não importa quanto as circunstâncias vão estar falando para você. Você vai andar em paz, em alegria. Você vai conseguir produzir o fruto do Espírito em você. Amém? E olha que interessante, irmãos. Nós falamos muito de prosperidade, e as pessoas pensam que prosperidade é ter coisas. A maior prosperidade do ser humano é ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia! A maior prosperidade do ser humano é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus falando com você. Amém? O próprio Deus falando com você. É poderoso ou não é, irmãos? Talvez se você recebesse uma ligação de alguém muito importante, rapaz, fulano de tal ligou para mim para falar comigo hoje. E Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o El Céus, Ele está lá todo dia falando comigo, com você, falando comigo, com você. Sabe, irmão, umas coisas que ainda me impactam um pouco, às vezes me assusta isso, quando eu falo para as pessoas que Deus falou comigo, as pessoas olham com um olhar meio atravessado. Porque Deus fala comigo, amém? Você precisa ter essa consciência que Deus fala com você. Deus fala comigo todo dia. Algumas vezes eu não entendo o que Ele está falando realmente. Mas eu preciso ir, porque Deus não está interessado em deixar nada confuso. Ele está interessado que eu entenda exatamente como Ele falou. E o Senhor fala através da sua palavra e através do seu Espírito. Amém? Então, uma das maiores prosperidades do ser humano é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra comigo em Efésios, capítulo número 4, e o versículo número 30. Aleluia. O que o Espírito Santo mais tem falado nesses dias? Eu tenho perguntado, o que você tem ouvido do Espírito Santo? As pessoas chegam até mim para me contar algumas coisas, né? E é bíblico, é lícito isso, muitas vezes, você procurar a orientação de alguém que já é mais espiritual, já tem mais um conhecimento, já é mais maduro no Espírito. Mas a minha pergunta, geralmente as pessoas querem uma resposta da minha parte. E geralmente eu devolvo essa pergunta para as pessoas. O que o Espírito Santo falou para você? Hã? Como assim, pastor? Eu digo, o que o Espírito Santo falou para você? Porque antes de eu falar alguma coisa com você, irmãos, você precisa primeiro considerar a voz do Espírito Santo. Eu sei que quando você está começando uma caminhada cristã, muitas vezes vai ser meio estranho você ouvir a voz do Espírito, entender, compreender, e muitas vezes você vai precisar da confirmação de alguém já mais maduro para dizer, realmente é o Espírito Santo que está falando. Mas deixa eu te dar mais uma orientação nessa noite. Sabe qual é a outra coisa que você pode saber, ter certeza, convicção de que é o Espírito Santo que está falando com você? É a própria palavra. É você pegar e aquilo que o Espírito Santo falar, você observar e procurar na palavra se está escrito. Porque a palavra diz, Jesus disse assim, Ele virá e não falará de si mesmo, mas falará de tudo que eu já falei. Deus disse nesses últimos tempos agora que fala através do seu Filho, através da palavra de Deus, através do que Jesus fez, realizou, do que Ele deixou escrito. Então uma das formas que você vai saber se o Espírito Santo de Deus está falando com você é se testifica, se testemunha com a palavra de Deus, se bate com a palavra de Deus. Amém? Mas muitas vezes você vai precisar realmente falar com alguém. E quando alguém me pergunta, eu pergunto, o que o Espírito Santo falou? Eu lembro que alguém um dia, ele
ligou para mim e disse assim: pastor, todo empolgado, né? Ele estava orando, era um casal, estavam orando por uma oportunidade de emprego. E nós tínhamos marcado uma viagem para Juazeiro e até um evento de casais. Nós decidimos naquele dia até ofertar na vida daquele casal para que eles estivessem naquele lugar, para que eles pudessem receber, ser edificados com a palavra de Deus naquele lugar. E aí, exatamente no dia que estava marcado, um dia de domingo, alguém liga para eles para oferecer uma oportunidade de emprego. Não, só uma, duas. E aí essas pessoas se alegraram e disseram assim: pastor, a bênção chegou e chegou com força, chegou logo duas. Aí ligaram para mim para perguntar: pastor, o que o senhor acha? Eu digo: é para ir trabalhar hoje? Ela disse: é. Eu disse: vocês já perguntaram ao Espírito Santo o que é que ele diz? Ela: como assim o Espírito Santo diz? Diga: é porque o Espírito Santo vai testificar no espírito de vocês se isso é de Deus ou não. Porque no meu coração, amados, não houve alegria. Por quê? Porque eu sei que a vontade de Deus era mais que eles estivessem lá para ouvir a palavra do que um emprego. E porque esse emprego saiu justamente no dia que eles tinham que ir para aquele negócio, para aquele evento do Senhor. Aí eles foram para o Senhor, foram para o Espírito, começaram a orar. E ela disse que foi muito nítido, foi imediato. O Espírito Santo disse: não, essa proposta de emprego não foi eu que abri para você. E na hora ela retornou para mim e disse: pastor, não é de Deus, nós vamos para o evento em Juazeiro. Então foi melhor ela ouvir o Espírito Santo do que ouvir a mim, porque se fosse eu falando, ia dizer que o pastor tinha dito que não era de Deus, não era? Mas foi o Espírito Santo, e depois eles testemunharam daquilo, viram que de fato não foi. Inclusive depois a pessoa voltou a trabalhar, ainda mesmo sem ir naquele dia, e não continuou lá. Por quê? Quando chegou lá, viu que estava fora da vontade de Deus. Primeira coisa, tirava ele de todos os cultos. Todo dia que ele ia trabalhar, o horário que ele ia trabalhar era o horário de estar no culto. Então, irmãos, é muito claro, eu sabia, porque sabia que Deus não vai abrir uma porta de emprego para te afastar dele. Quantos creem assim? Amém? Deus vai abrir portas de emprego, mas vai proporcionar você estar empregado e também estar cultuando, estar celebrando, se reunindo com os irmãos. Então é muito fácil da gente analisar, mas enquanto a gente não tem essa experiência para ouvir a voz do Espírito, nós precisamos estar procurando outras pessoas para nos orientar. Olha o que Efésios 4, versículo 30 fala. Lembra que eu falei que o Espírito Santo é uma pessoa? Amém? Diz assim: não entristeçam, ou não entristeçais, em outras versões tem aí, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Amém? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo. Então, o que eu entendi na palavra? Que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Você já parou para pensar um pouquinho? Você já leu esse texto? Você já meditou nesse texto? Você já imaginou a pessoa do Espírito Santo, irmãos? Aquele que nos salvou, que nos transportou, nos deu toda a alegria, paz, hoje em Cristo Jesus. E agora, o que eu faço, o meu comportamento, entristecer Ele? Você já parou para pensar? Sabe por que o Espírito Santo entristece conosco? É porque Ele nunca se aparta de nós. E nesse contexto aqui, o que entristece o Espírito Santo são as nossas atitudes, nossos pecados, a nossa vida na carne. Nós andar humana, nós vamos entristecer o Espírito Santo. E você já imaginou uma pessoa que anda com você o tempo todo, triste por conta dos seus comportamentos? Não é sério? Não é sério, irmãos? A questão é que a gente não imagina, por a gente não ver e não sentir, pensa que não está lá. Eu lembro que um dia eu conversando com um jovem, e ele disse que achava que quando ele estava cometendo um pecado, o Espírito Santo saía dele. Ele disse: não, pastor, é impossível. O Espírito Santo, ele digo, não, ele está lá. Inclusive vendo tudo o que você está fazendo. Por isso ele se entristece.
porque a natureza dele não é fazer aquilo. Mas como ele veio para habitar em vós e não deixar você, ele se entristece com os nossos atos de pecados. Quando a gente se arrepende, irmãos, o Espírito Santo se alegra. Eu gosto muito de dizer, inclusive, que crente não peca sem saber. Vou dizer de novo, que crente não peca sem saber. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não se cala, ele fala. Você tem convicção de que aquilo que você vai fazer, o Espírito Santo não está se agradando. Mas uma vez a gente diz, eu vou fazer. E ele está lá. Quando você tiver a consciência de que o Espírito Santo está sempre com você, eu tenho certeza de que você vai evitar de fazer muitas coisas. Isso me ajudou, irmãos. Amém? Isso me ajudou quando eu tive a noção, a consciência de que o Espírito Santo, ele não me deixava, ele não saía de mim. Não adianta você dizer, Espírito Santo, fica aí que eu vou ali fazer isso, depois a gente se encontra. Não, aonde você for, aonde você entrar, ele vai estar junto com você. E por isso é que Paulo diz assim, não entristeçam. Não entristeçam o Espírito Santo. Amém? E olha que poderoso está nesse versículo, porque ele diz assim, o selo, ele é o selo que Deus colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Diga, o Espírito Santo é o selo de garantia de que eu serei resgatado. Aleluia, sabe, irmãos, é uma coisa que está ali, sabe, quando você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus colocou o seu selo em você, Deus colocou o Espírito Santo como um carimbo, como um selo em você, como garantia. A Bíblia vai dizer que ele é o penhor. Sabe, Jesus disse, eu vou enviar ele como penhor, uma garantia de que nós vamos voltar para buscar você. Quantos sabem que o Espírito é de Deus? A Bíblia está dizendo que o Espírito é de quem? É de Deus, diga, é de Deus. Mas ele concedeu a nós, irmãos. O Espírito é de Deus, mas ele está em nós. E a palavra está dizendo que Deus vai vir buscar. E a maneira como ele vai encontrar eu e você é pelo selo que ele colocou em mim e em você. Quando ele olhar para você, ele vai dizer, é meu, tem a marca, é meu, tem o Espírito, é meu, está selado, é meu, tem o meu carimbo. Aleluia. Aleluia, é a garantia, irmãos. Outra coisa que você precisa ver e entender isso, a marca de Deus em você é o Espírito Santo do Senhor. Todas as vezes que o diabo tentar tocar você, ele vai ver, esse aqui tem dono, esse aqui é propriedade, tem um dono, alguém já selou, já pagou, já comprou ele com um selo. Você sabia que é por isso que o diabo não pode tocar você? Porque você tem o selo do Espírito Santo, você carrega a pessoa do Espírito Santo, ele está em você, ele nunca sai de você. Aleluia. Eu fui do tempo, irmãos, conheci criatórios, a gente criava na roça, e uma das formas da gente garantir, né, e demarcar um animal, a gente pegava um ferro quente e ferrava aquele animal, uma marca daquele animal. É tanto que tinha um tempo que para que alguém fosse vender o animal, primeiro o comprador tinha que ver a marca de quem era aquele animal. Ele precisava testificar de que ele era o dono, e se ele não fosse o dono, ele precisava garantir que ele comprou de alguém, porque o comprador precisava saber de que não estava comprando um animal roubado. Aleluia. O Senhor marcou eu e você com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. A marca que está em você, o pecado não consegue apagar. O pecado não consegue apagar essa marca, que é o Espírito Santo. Ele é mais poderoso do que o pecado. Você pode pecar, ele continua lá. Agora, ele se entristece. E é por isso que Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Quando andamos na carne, irmãos, saiba isso, pegue isso hoje. Quando nós andamos na carne, nós entristecemos o Espírito Santo.
Porque a palavra vai dizer que nós não devemos andar na carne. Lá em Romanos capítulo 8, por exemplo, diz assim, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E aí a palavra vai continuar falando, por isso que lá no versículo 14, ele vai dizer que nós, maduros, somos guiados pelo Espírito. No versículo 16 também vai dizer que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele falando, ele instruindo essa igreja de Éfeso e pedindo para que os irmãos não andem na carne, mas que andem no Espírito, para que o Espírito não se entristeça, pois ele é a marca de Deus em nós, para o resgate como propriedade de Deus, no dia que o Senhor vier nos buscar. Amém? Vá lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 19. Então, você está entendendo nessa noite de que o Espírito Santo, ele pode se entristecer com a nossa vida. Você é salvo, você vem para a igreja, você até, faz algumas coisas segundo a palavra, mas quando você comete alguma coisa que é na carne, pode ser o mais simples possível, o Espírito Santo está entristecendo você. Mas agora Paulo vai trazer uma outra instrução para nós que estamos em Cristo Jesus, o que nós não devemos fazer. Nós precisamos aprender o que nós devemos fazer no Espírito. Nós temos falado aqui, nós temos orientado que você deve desejar os dons do Espírito, você deve desejar frutificar, você deve desejar viver uma vida no poder do Espírito Santo. Mas nessa noite o apóstolo Paulo, ele está nos instruindo através da palavra, e o Espírito Santo que inspirou ele para escrever isso aqui, foi o próprio Espírito Santo que inspirou Paulo para escrever. E aqui ele vai dizer outra coisa que nós não devemos fazer com o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo de número 19, diz assim: não apague. Não apague o Espírito. Verso 20, não desprezem as profecias. Verso 21, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. O que é que a palavra está dizendo? Que nós não devemos apagar o Espírito. Lembra que eu falei do candelabro? Lá na antiga aliança, uma das ordens para o sacerdote era que ele sempre deveria abastecer o óleo do candelabro para que a chama nunca se apagasse. Mas hoje o Espírito Santo está em nós, e nós fomos constituídos reis e sacerdotes com uma função: não apagar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o apagar aqui não é que você vai pôr um fim no Espírito, mas é que você vai tirar essa luz, esse brilho do Espírito Santo para a sua vida. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando, primeiro, para que nós não venhamos a entristecer Ele com as nossas atitudes na carne. Mas quando é que nós deixamos de manter o Espírito aceso? Quando nós não ouvimos as instruções, as direções do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dando um comando, dando uma direção do que você deve fazer, através da palavra, através do Espírito, mas você negligenciando, você não obedecendo, você fazendo de conta que Ele não está falando com você, você acha que Ele está falando com outra pessoa, e aí Ele vai se acalmando, vai se aquietando, vai ficando ali como se tivesse calado, e isso vai se apagando para mim e para você. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: triste é você ter essa lâmpada apagada. Triste é você não conseguir mais ouvir a voz do Espírito. Triste é o Espírito falar e você está com a mente tão cauterizada de que você não ouve mais a voz do Espírito. Porque Deus, irmãos, Ele realizou algo poderoso para mim e para você. Como eu falei, Ele colocou um dispositivo dentro de você, para que Ele pudesse agora falar de forma eficiente com você, e você entender o que o Senhor quer falar com você.
Mas você não tem dado a devida atenção. Por isso que o Espírito Santo está falando hoje: desperta tu que dorme, para o que eu estou falando nesses últimos dias. Eu quero falar com a igreja. Eu vim com um propósito. O Espírito Santo do Senhor está falando. Ele veio com um propósito: acordar aqueles que estão dormindo, despertar aqueles que estão distraídos, acordar eles, chamar a atenção, porque eles estão dando mais ouvido aos barulhos, às vozes que estão aí fora, do que a voz do Espírito Santo. Saiba, irmãos, que muitas coisas têm falado. O apóstolo Paulo diz assim: há muitas vozes e nenhuma delas é sem propósito. O diabo fala todo dia, trazendo circunstância, falando mentiras, falando insegurança para você, e você muitas vezes está prestando atenção nisso, e o Espírito Santo está dizendo: ei, presta atenção, confia em Deus, aquieta, fica calmo, presta atenção, eu sou a tua provisão, eu tenho tudo o que você precisa. E muitas vezes você buscando em coisas, buscando em pessoas, aquilo que você não vai encontrar em lugar nenhum, só no Espírito Santo. Mas ele está falando. O Espírito Santo do Senhor não está calado, ele está falando, ele fala todo dia. Ele fala toda hora comigo, com você. Agora, sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É que as circunstâncias, elas gritam. Mas o Espírito Santo, ele é camarada. Ele fala carinhosamente comigo e com você. Só uma coisa: ele é direto, ele é objetivo. Ele não pede por favor, ele não pergunta se você quer. Ele diz: levanta, vai, faça, venha, me escuta, presta atenção a isso. Ele é objetivo no que ele fala. Mas a questão é que as coisas estão falando mais alto. Mas cabe a mim e a você silenciar as outras coisas, dizer: ei, aquiete. Sabe que Jesus naquele barco, o que foi que ele fez? Ele mandou que a tempestade aquietasse, que o mar se acalmasse. Você precisa fazer isso, irmãos. Você tem o Espírito Santo dentro de você, para que você possa falar com as coisas e dizer: ei, aquiete-se, cale-se, e você agora ouvir a voz do Espírito. Eu gosto de um testemunho do pastor Carlos Júnior, lá de Recife. Ele é um pastor auxiliar lá na igreja do pastor Humberto. E ele disse que um dia ele ia no carro, ouvindo um louvor, e ele estava com o louvor tocando no celular. Ele pensou que estava conectado no dispositivo do carro, e ele aumentava o volume do carro, aumentava, e o volume e o louvor não aumentava. Aí depois de um tempo foi que ele se deu conta que o louvor estava só no celular, e ele estava com os vidros do carro abertos. Aí ele estava num carro, vidro elétrico, aí acionou os vidros e fechou. Quando ele fechou os vidros, ele passou a ouvir melhor aquele louvor. E na hora o Espírito Santo ministrou para ele. Ele disse: olha, presta atenção, é assim que está acontecendo. Enquanto você está com os barulhos de fora, você não ouve o que eu estou falando. Mas quando você bloqueia, quando você blinda os seus ouvidos para os barulhos externos, você começa a ouvir a minha voz. O Espírito Santo, ele fala aqui dentro, irmãos. É uma convicção, é uma nota que vem daqui de dentro, e você tem uma certeza? Tem, porque tem, sabe porque sabe que é o Espírito Santo. Você agora não precisa mais dizer: uma coisa me disse. Você diz: o Espírito Santo de Deus falou comigo. Saiba, se prepare, que muitos vão rir de você, muitos vão duvidar, mas você é que tem que ter a certeza de que o Espírito Santo está falando com você. Quantos aqui ouviram a voz do Espírito Santo hoje? Quantos já tiveram uma direção pelo Espírito hoje, irmãos? Ei, eu oro para que você seja guiado pelo Espírito, porque eu sei que você não vai ter prejuízo, você não vai andar por caminhos errados, você não vai entrar num beco sem saída. Sabe, o motorista que precisa de um GPS para te conduzir a algum lugar. O melhor GPS, o Espírito Santo, ele é eficiente, ele nos guia por onde nós devemos ir. Eu oro para que nessa noite me venha aqui pelo Espírito, assim como um GPS, quando você erra o destino, e ele diz reprogramando, aquela voz dizendo reprogramando o destino. Eu oro agora para que você tenha o seu destino reprogramado. Se você tem entrado por caminhos, por veredas que não é o lugar certo que o Senhor tem que te conduzir, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar dentro de você, testificar dentro de você e guiar você por onde o Senhor quer te levar. Aleluia,
Aleluia. Não se desespere, irmãos, quando você de repente, você que está aqui hoje, e de repente você já parou e se sentiu perdido, se sentiu sem saber para onde estava indo, e se perguntou: Senhor, aonde eu estou? Se tem alguém nessa noite que se perguntou: Senhor, aonde é que eu estou? O que é que está acontecendo com a minha vida? Por que que as coisas não estão dando certo? Por que que tudo tem dado errado na minha vida? Ei, o Espírito Santo, Ele quer te conduzir nessa noite. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer te guiar. Ele quer te conduzir. Aleluia. 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 Eu ouço muitas histórias de pessoas que vão para as favelas, por exemplo, e tentam chegar a um determinado lugar com o GPS, e de repente eles entram em lugares muito perigosos. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele é eficiente. Ele vai te livrar de armadilhas. Ele vai te livrar de caminhos tortos. Ele vai te livrar de perigos. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele está dizendo: não apague o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Sabe, irmãos, o Espírito Santo está falando com a igreja do Senhor, que é para você não desprezar as profecias. Deus ainda fala através dos seus profetas. Deus ainda usa as pessoas para profetizar, porque a promessa era que Deus derramaria do seu Espírito e todos iam profetizar. Sabe, irmãos, por um tempo o profeta era encarregado de trazer profecias, mas hoje eu e você pode ser um instrumento de Deus para profetizar. De repente alguém pode ser usado pelo Senhor aqui num culto como esse para profetizar sobre a sua vida, e a palavra do Senhor está dizendo, o Espírito Santo do Senhor está dizendo que você deve ter esse cuidado, não apagar o Espírito, não desconsiderar o que o Espírito está falando, mas considerar todas as profecias e ver o que é que ele fala no versículo 21, ele diz: mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. A palavra do Senhor instrui, amados, que você não deve julgar o profeta. Você não deve julgar o que profetiza, mas você pode julgar, examinar a profecia. Um homem usado por Deus pode falar algo para a sua vida, algo muito importante que você está precisando ouvir, e se você não estiver atento, pode passar despercebido. Agora, uma vez que você ouviu, o que é que você vai fazer? Você vai colocar à prova. E como é que você faz isso? Pela palavra e pelo Espírito, pela palavra e pelo Espírito. E a palavra está dizendo que você deve fazer o quê? Ficar com o que é bom. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda que muitas vezes alguém pode ser usado pelo Espírito Santo para profetizar algo, e por eu ser humano e por às vezes uma conexão pode falhar um pouquinho, eu posso falar alguma coisa que não está bem alinhado. Você não vai me julgar o que eu falei, mas vai julgar o que foi dito, e você vai poder extrair para você o que é bom. Amém? E aqui nós podemos ver, você vai ver no contexto, que o que apaga o Espírito Santo é ele dar uma direção para você e você não obedecer. Sabe, irmãos, eu sei porque sei que o Espírito Santo fala com você. E você tem convicção das coisas que o Espírito Santo já falou. Pessoas que não têm bastante comunhão, e para isso talvez você vai ter que investir um tempo de oração. Para isso talvez você vai ter que investir em jejum. Passar mais tempo em jejum, botando a sua carne no lugar para que você fique mais sensível ao Espírito. Talvez para isso você vai ter que ter mais tempo com a palavra de Deus.
Talvez para isso você vai ter que ter mais comunhão com alguém que já é mais experiente na palavra do Senhor, já tem mais experiência no Espírito. Eu não sei, talvez você tenha que passar mais tempo em adoração, talvez você tenha que ficar mais tempo a sós, no seu secreto com o Senhor. Eu não sei o que você precisa fazer, mas o Espírito Santo de Deus vai te conduzir o que você precisa fazer. Muitas vezes no momento de aflição, o Espírito Santo vai falar com você: entra no teu quarto, te tranca no teu secreto, que eu quero falar contigo. Para que você aprenda a ouvir a direção do Espírito Santo. E quando você sair dali, você sair convicto de que o Espírito Santo está falando com você. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Certeza, convicção no seu coração. Quando você passa a ouvir e agora você desconsidera, vou trazer um exemplo. Pessoas que já tiveram revelação do seu chamado. Deus já falou claramente para você do chamado de Deus para a sua vida. E você fica procrastinando, colocando toda e qualquer desculpa para não cumprir o propósito de Deus. E o Espírito Santo falando com você: confia em mim, faz, vai, confia em mim. E você colocando a parte. E aí você vem para um culto como esse, o Espírito Santo fala com você. E você fica pensando que é com outra pessoa. E o Espírito Santo falando com você. E o Espírito Santo falando com você. Isso você está apagando o Espírito Santo. Sabe, hoje eu estava em casa orando no Espírito e me veio uma revelação. Sabe, você ir caminhando com alguém e alguém conversando com você, conversando, e você não dando a devida atenção a ele. E de repente, quando você olha, ele está lá atrás. E você pergunta: por que você está aí? Ele diz: porque eu estava falando o tempo todo com você, mas você me deixou falando sozinho. Em outras palavras, falando, irmãos, apagar o Espírito é deixar o Espírito de Deus falando sozinho. O Espírito Santo, ele tinha comunhão o tempo todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por um tempo, por uma dispensação, ele desceu do céu para habitar comigo e com você. Não para ficar falando sozinho, mas para ter um diálogo constante comigo e com você. Falar e você ouvir, falar e você entender, falar e você obedecer. Ei, escuta, presta atenção à voz do Espírito. Rombre me candra chorelelera sore me candras. Roma moror chorelelera ba chorele candra ba choreleras. Remo nororo chore me candralas. Oh, aleluia. 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 E muitas vezes o Senhor vai levantar alguém para falar debaixo de uma unção, para você despertar, para você acordar desse sono profundo. Para a voz do Espírito Santo. Para a voz do Espírito Santo. Eu não posso falar com você todos os dias. Eu não tenho comunhão com você todos os dias. Eu, como um pastor, eu não posso estar na sua casa 24 horas com você. Mas o Espírito Santo de Deus está em você. Ele habita em você. Ele quer estar em comunhão com você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Por isso que a palavra diz: portanto, se hoje ouviras a voz do Senhor, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração, não faça de conta que não é com você. Sabe, menino mal criado, menino mal ouvido, como dizia meu avô, que você fala com ele, é o que? Está falando? É com você mesmo que eu estou falando. Deus, o seu Pai está falando com você hoje. Filhos maduros, filho do Deus poderoso, eu te coloquei o meu Espírito para eu falar com você. Aleluia, 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 aleluia. Se prepara para um tempo de revelação. Se prepara para revelações no Espírito. Se prepara para coisas saltar dentro de você dizer assim: como assim, Senhor?
E o Espírito Santo dizer: sou eu, o Deus que estou falando com você, creia em mim. Sabe, irmãos, eu tenho muita revelação. Você se alegra com isso ou fica com inveja? Mas eu não sou o escolhidinho de papai não, irmãos. Eu tenho muita revelação. E sabe qual é a vontade que me dá? A minha vontade é de falar para as pessoas. Mas sabe o que é que o Espírito Santo fala? Não é para ninguém, é para você. Porque, irmãos, a revelação eu posso passar a noite todinha aqui tentando falar para você. Nunca vai entrar na sua cachola. Nunca vai entrar. Eu tenho coisas reveladas no meu espírito aqui, que se eu falar para você, você vai dizer, como assim? Mas na hora que você tiver a revelação, aí você diz, é meu. Ninguém mais toma. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Quem lembra aqui que Jesus disse assim: ei, o que é que o povo está dizendo aí fora que eu sou? E aí aqueles discípulos que andavam com Jesus todos os dias começaram a dizer: uns dizem que tu é o Messias, um diz que o Senhor é um mestre, que é isso, que é o profeta, que é isso mais aquilo. Aí ele vira para os discípulos e ele diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Deus está falando hoje: o que vocês dizem, o que o Cristo é para vocês? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: epa Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste. Ou seja, não foi um outro homem que falou, foi o próprio Deus. Ei, se prepara para Deus falar diretamente contigo. Se prepara para Deus trazer revelações poderosas no teu espírito, de que você tenha certeza, convicção de que não foi ninguém que te falou. Aleluia, aleluia. E você tem experiência. Ele diz, olha o que Jesus disse, ele diz sobre essa revelação. Quando ele diz, primeiro, pega isso aqui pelo Espírito. Quando você tem revelações de Deus, Deus começa a revelar também quem você é. Quando você tem revelação de quem é Deus, Deus também começa a revelar quem é você. Porque foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo. Aí Cristo diz, tu és Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre as revelações que você vai ter no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, é que Deus vai edificar coisas na sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sei que tem gente recebendo. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra não volta para si vazia. Obrigado porque o Senhor opera. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito, pela sua unção nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Deus. Obrigado porque ainda há filhos que desejam ter revelações do Pai. Obrigado, Senhor, porque a sua igreja não está totalmente adormecida. Obrigado porque ainda tem pessoas que estão desejando. Obrigado, Senhor, porque ainda pessoas estão desejando mais do Espírito. Oh, vem, Senhor, sobre eles agora, Pai. Por aqueles que estão desejando mais de Ti, mais de Ti, porque eu sei que aquilo que o Senhor vai fazer tem que ser por revelação, por revelação, por revelação. Sabe, irmãos, quando tiver revelação, anota as revelações que vieram ao teu espírito, anota, guarda. Eu tenho aqui no meu celular. As revelações chegam, eu posso estar fazendo o que for, eu paro para anotar aquelas revelações, porque uma outra hora vai ser o que vai te sustentar. E em determinados momentos difíceis vai ser aquilo que vai te sustentar. Sabe, Pedro chegou um momento que desistiu, mas Jesus, depois de ressuscitado, disse, manda chamar Pedro, porque ele tem revelação, e eu vou falar com ele novamente, e ele vai entender. E Jesus chama Pedro e fala com Pedro, e aí Jesus disse assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, porque tu tem a revelação, guarda aquilo que eu revelei para ti. E ele pede que, o Senhor diz que tinha orado por ele. Ele disse, ei, ele fala com os discípulos, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu intercedi por você, Pedro. Jesus fazia acepção de pessoas? Não, porque ele intercedeu por Pedro, porque Pedro tinha sido aquele que tinha tido a revelação. Ele disse, eu intercedi por você, Pedro. Ele disse, depois tu fortalece os teus irmãos. Ei, você pode ter revelação do Senhor para ser aquele que vai fortalecer a outros. De alguém perguntar e dizer assim, por que tu não desistiu ainda? Por que você ainda continua? E você dizer, porque eu tive uma revelação.
não apagueis. Não apagues o Espírito Santo. Mantenha a chama acesa. Aleluia. E aí, que nem eu falei, irmão, saiba que a maioria das revelações é para nós. Eu ainda me entristeço em ver pessoas correndo de igrejas e igrejas, atrás de homens e mulheres, para trazer uma profecia. Eu vou em tal lugar porque o profeta tal vai estar em tal lugar hoje, que revela até o CPF. O melhor profeta é o Espírito Santo do Senhor, que não revela o seu CPF, mas ele revela quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. Qual é a sua verdadeira identidade? Qual é a sua verdadeira morada? Qual é o verdadeiro dono da sua vida? Qual é o poder que habita em vós? Não há profeta melhor do que o Espírito Santo de Deus. Naquele tempo os profetas eram usados porque o Espírito Santo vinha sobre eles para que eles falassem. Nesse tempo todos ainda profetizam, mas o melhor profeta é o Espírito Santo do Senhor, que você na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver, e de repente o Espírito Santo falar com você: ore por a vida de fulano, impõe as mãos sobre ciclano, vai em tal lugar. Sabe, irmãos, eu vejo a igreja primitiva, os homens de Deus sendo guiados pelo Espírito. Paulo diz: e o Espírito do Senhor me guiou para passar em tal lugar. Sabe, irmãos, você precisa ter essas revelações na sua vida. E às vezes quando chega uma revelação, tudo que a gente quer é falar para alguém, né? É assim no culto, Deus falando com você e você dizendo: como eu gostaria que fulano estivesse aqui. É você que está aqui. Amém, irmãos? Você se alegra de Deus falar com você? Ele não fala com raiva, Ele não traz, castigo sobre você, Ele não traz ameaça, Ele faz com a voz amorosa, com a voz cuidadosa, zelosa, mas te chamando para uma vida poderosa com o Senhor. Amém? E aí, irmãos, eu vejo ainda muitas pessoas fazendo isso. Eu lembro que um dia eu cheguei num lugar, numa barbearia, e quando eu cheguei lá, alguns irmãos lá, e aí me apresentaram como um pastor. E aí, aqueles irmãos que estavam ali diz: o homem de Deus tem uma palavra para nós aqui hoje. Eu disse: não, tenho não. Como assim? Um homem de Deus não tem uma palavra para nós? Eu digo: porque se você é um filho de Deus, você tem o Espírito Santo com você. E eu também tenho o Espírito Santo comigo. Se o Espírito Santo falar comigo, falar com você, eu vou falar. Mas se ele não falar para eu falar, eu não vou falar. Amém? Essa é outra questão, uma direção que sempre o Senhor nos traz, para que nós possamos ser guiados por Ele. Amém? Abra lá em Romanos capítulo 8, o versículo número 5. Já vamos encerrar essa mensagem. Oh Senhor, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 5. Diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Quantos aqui querem ser controlados pelo Espírito? Olha o que a palavra de Deus diz: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, ou com o seu modo de viver, pelas coisas da carne, pelas suas vontades, pelos seus desejos, essas pessoas são guiadas pela natureza humana. Mas as pessoas que se inclinam e que buscam o Espírito Santo de Deus, elas são guiadas pelo Espírito de Deus. Aleluia! Abra lá em Gálatas capítulo número 5, versículo número 16. Gálatas capítulo 5 e o versículo número 16. Aleluia!
é uma instrução do Senhor para nós nessa noite. Gálatas capítulo 5 e o versículo número 16 diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele diz: ei, sejam guiados. Por isso eu digo, deixem que o Espírito Santo guie a vida de vocês. E a palavra vai dizer que o Espírito milita ou luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. Os dois, eles são opostos, e a carne quer o tempo todo impedir de você fazer a vontade do Espírito. Eu vou trazer algo bem claro aqui, bem, fácil de você entender. Quantos aqui já sentiu ódio de alguém, já ficou com raiva de alguém? E qual é a vontade da carne? É que você continue com raiva, é que você continue sem perdoar. Mas qual é a vontade do Espírito? É que você entenda que você já foi perdoado e que você vá lá e libere perdão, que você ame mesmo aqueles que te perseguem, mesmo aqueles que te fizeram mal, é que você vá lá e perdoe. Veja, irmãos, é uma luta constante, todos os dias. A palavra está dizendo que é o tempo todo, uma luta constante. Mas como fazer para que o Espírito vença? Como fazer para que o Espírito vença a carne? Tem muita gente que diz: pastor, a carne é fraca. Graças a Deus que ela é fraca mesmo. Ela é teimosa. Ela é teimosa. Ela teima todos os dias. Mas o que vai determinar quem vai vencer é quem você alimentar. Se eu alimentar a minha carne, irmãzinha, está pensando que eu vou lhe perdoar? Não vou não. Eu me converti, mas o meu braço não se converteu. Eu me converti, mas eu não sou besta. Eu não me tornei besta. Não venha não, porque se vier comigo, o negócio é diferente. Vai vencer a carne, irmão. Ela vai vencer. Uma hora você vai falar o que não deve, você vai fazer o que não deveria, e o Espírito Santo vai ficar triste com isso. Mas quando você vai para diante do Senhor e diz: Pai, eu entrego tudo em tuas mãos, eu apresento, Senhor, a vida dessa pessoa a ti, cuida dela, conduz ela, alcança ela, perdoa ela, porque eu já perdoei. Eu não quero o mal dela, eu quero o bem, e eu quero paz no meu coração, e eu busco em ti, Senhor, me fortalecer no meu espírito, para que eu viva uma vida alegre de paz. O Espírito vai vencer, e você vai estar livre. Você vai andar livre, leve, alegre, em paz. Amém, irmãos? A proposta é boa. A princípio parece, diz assim: eu vou perder. O diabo se aproveita logo e diz: ei, tu tem razão, besta. Te magoou, te feriu, tu vai perdoar, vai deixar barato, se fosse eu, dava o troco. Aleluia. Quem já viu a passagem: se te baterem na cara, oferece a outra face. Sabe, irmão, entenda a palavra. Não é que vão bater aqui, você vai virar esse lado para bater, não. A outra face é o amor. Se te odiarem, se falarem coisas ruins de você, fale o bem dessa pessoa, faça o bem para ela, e o Espírito vencerá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, amados, a palavra do Senhor para as nossas vidas é essa: não entristeça, desperta para o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo do Senhor,
Não apague o Espírito Santo de Deus na sua vida, pois Ele é a lâmpada de Deus, Ele é a luz, é o farol que está sobre você, para que possa brilhar, para que possa resplandecer a luz do Evangelho sobre você, e você desfrutar de coisas poderosas em Deus, viver uma vida abundante, viver uma vida feliz, desfrutando mais e mais de uma vida poderosa no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Você foi edificado com essa palavra? Aleluia, aleluia. O Espírito Santo do Senhor não está calado, Ele continua falando, Ele quer te alcançar, Ele quer te libertar. Eu sei, irmãos, que essa palavra ela tem me sustentado. Muitas vezes, saiba que eu como um pastor, muitas vezes a gente quer agir na carne. Como? Brigando? Não, mas fazendo coisas na nossa força, na força do nosso braço. Isso também é carnalidade. Se eu pudesse, por exemplo, algumas coisas eu agiria na força do braço, na minha natureza humana, mas a palavra do Senhor não é por força nem por violência, mas pelo o Espírito. E a minha oração tem sido essa, para que a igreja do Senhor ouçam a voz do Espírito, para que você possa entender que o Espírito Santo continua falando com você. Eu oro nessa noite para que você seja sempre guiado por Ele, para que outras pessoas também que não estão aqui, para que elas possam nesse momento, aonde elas estiverem, ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe, eu fiz uma pergunta hoje nas redes sociais e eu perguntei assim: você já perguntou para o Espírito Santo para onde quer que você vá hoje? Porque é comum as pessoas dizer assim: Deus me mandou para tal lugar. Mas uma segunda coisa vem em seguida: o que Deus quer que você vá fazer naquele lugar que Ele te mandou? Aonde Deus te guia, aonde o Espírito Santo do Senhor te guia, o que Ele quer fazer através de você naquele lugar? Porque essas coisas vão começar a testificar. Você vai entender: Senhor, eu já entendi por que o Senhor quis que eu viesse aqui nesse culto hoje, por que o Senhor me mandou ir na casa de fulano de tal, por que o Espírito Santo mandou ligar para fulano. Sabe, irmãos, sejam inspirados, sejam sensíveis à voz do Espírito, porque Ele continua falando. Amém? Aleluia. Não fique insensível, não fica disperso. Cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que tem roubado a atenção do Espírito Santo. Ele está o tempo todo com você, Ele está o tempo todo comigo, para que nós possamos ser orientados e guiados por Ele. Aleluia.